rapaz lá, o escobarização, será que podemos dizer isso? Do México, olha aí, Ari. Polícia do México encontra 5 corpos decapitados em saco plástico. As cabeças estavam em outro invólucro. Nossa Senhora. Nova presidente tem plano paz e amor para enfrentar cartéis de drogas. Bom, ela vai tentar, Socorro. Eu acho que a gente pode dizer que o México vive uma guerra, né? Uma guerra de narcotraficantes e também de quem tenta lutar contra esse tráfico de drogas. O que aconteceu ontem com a polícia mexicana encontrou os corpos, pois não? Eu ia falar que é tipo a Colômbia viveu, né? Aí que era o Pablo Escobar, por isso eu falei escobarização do México, né? Pois é, Amadeu, a polícia encontrou os corpos de 5 homens sem cabeça, sem camisa, dentro de sacos plásticos. Ontem, a polícia informou ontem, isso na beira de uma estrada, as margens de uma estrada no estado de Jalisco, que é um estado que fica ali mais ou menos no centro-oeste do México. Depois, além disso, a poucos metros, os policiais encontraram em um outro saco plástico as cabeças das vítimas. Então, os corpos em sacos plásticos, todos, e as cabeças em um único saco plástico, também a poucos metros. Esse local, essa região em que os corpos foram encontrados ontem, é de atuação de um cartel que é chamado Nova Geração de Jalisco. Mas a violência ligada ao narcotráfico é uma cena diária no México. E, frequentemente, as vítimas são decapitadas ou têm sérios, fortes sinais de tortura. Na semana passada, foi um prefeito que foi decapitado, o prefeito da cidade de Chilpancingo, no estado de Guerreiro. Ele foi encontrado sem cabeça e a cabeça do prefeito foi encontrada no capô de uma caminhonete. No começo desse mês, só para a gente ver um pouco dos números absurdos da violência no México, no começo de outubro, 12 corpos, todos com sinais de tortura, também foram encontrados no estado de Guanajuato, no centro do México. E em Sinaloa, que tem o famoso cartel, o cartel de Sinaloa, no mês passado, só no estado, foram assassinadas 190 pessoas. Mas desde 2006, quando o governo do México começou a usar o exército para tentar combater os narcotraficantes, desde 2006, já foram assassinadas 450 mil pessoas, isso em menos de 2 décadas. 450 mil pessoas assassinadas e há milhares de desaparecidos, tudo ligado a essa violência dos narcotraficantes. Bem, na semana passada, a nova prefeita do México, Cláudia Sheinbaum, ela apresentou um plano para combater essa violência. E o plano da prefeita se concentra em reunir inteligência sobre os cartéis e, principalmente, abordar as causas dessa violência, as causas sociais da violência. É uma estratégia no México que já era adotada pelo governo anterior, que era chamada de abraços e não balas, né? Eles dizem abraços, não balas. Mas a oposição critica, que é uma atitude, medidas mais fortes do governo mexicano, da nova presidente, para combater esses números absurdos no país, Amadeu. Bem, eu vou passar para o professor Vila, que deve estar vendo com tristeza isso aí no México. Ele adora o México, já estudou o México, já morou lá. E Jalisco, professor, eu me lembrei, a Socorro falou do estádio Jalisco, eu me lembrei que o Brasil, a casa do Brasil na Copa de 70 e na Copa de 86 era o estádio Jalisco. O Brasil jogou, 5 partidas lá em uma das Copas e mais 5 na outra, enfim, em Guadalajara. Não é isso, professor? Ou eu estou errado, professor? Então jogou até a semifinal em Guadalajara e a final na Cidade do México, no Estádio Azteca, né? Em 86, também, só que pena que tropeçamos o jogo contra a França, né? Mas a questão é que na disputa de pênalti, só para lembrar, mas a situação é grave nessa região centro-norte do México, né? Em Guadalajara, capital do estado de Jalisco, em 1994, o cardeal
a Igreja Católica é muito forte no México, ele combatia o narcotráfico. Em 1994, foi fuzilado no aeroporto. Então, veja que nós temos, infelizmente, uma longa duração de violência nessas regiões. Você lembrou de Sinaloa, já próximo à fronteira com os Estados Unidos. Eu me lembro que aquele grande lutador de boxe, o Chaves, Júlio César Chaves, muitos que acompanham o boxe, né? Ele era de lá. Eu lembro quando ele liderou até uma passeata em Culiacán, que é a capital, contra o narcotráfico. Mas você tem a corrupção, né, do aparelho policial mexicano, do exército, das forças armadas, do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo, porque tem muito dinheiro. Agora, tudo isso, o México vive essa tragédia porque é um grande consumidor, o maior do mundo, que está logo ali, além do Rio Grande, que é os Estados Unidos, né? Se não tivesse o mercado norte-americano, se ao invés do muro para impedir o deslocamento de tantos latino-americanos para o México, tivesse um muro realmente contra as drogas, essa tragédia que é do México, e não só de lá, é de El Salvador, é da Guatemala, quando você vai descendo para a América Central, situação que foi durante muitos anos da Colômbia, não é mais, porque a Colômbia conseguiu enfrentar e vencer em grande parte o narcotráfico, é por causa do grande mercado norte-americano, né? E essa que é a realidade, e que ninguém fala. A impressão que dá é que nós, latino-americanos, usando essa categoria, somos violentos, adoramos matar uns aos outros. Não, não. Toda essa violência ocorre porque esses grupos têm lucros fabulosos, lucros bilionários. Tudo isso porque é um mercado nos Estados Unidos que chama, que atrai o crime organizado. E dá no que deu, infelizmente. Agora, o presidente, por fim, está fazendo o possível, né, para tentar enfrentar esse problema, que não é só da região centro-norte, mas principalmente, e que não é fácil. É bom lembrar que a violência marca uma grande parte, é a violência política. Eu já estou mudando no México, a história mexicana. Não é de hoje, né? Mas essa questão tem que ser enfrentada e não é fácil. Ari, quem foi melhor? Júlio César Chaves ou Sugar Ray Leonard? Eu fico com o latino. Eu sempre fico com o latino. Agora, Amadeu... É o americano, o Sugar Ray Leonard e o Júlio César, dois dos gigantes do boxe, ali na década de 90. Fala. A época em que eles não comiam as orelhas uns dos outros. É, né? ainda tinha. Depois veio o Mike Tyson. É o seguinte, comeu a orelha do Evander Holyfield, não foi? Foi do Holyfield? Foi o Holyfield que comeu o Tyson do Holyfield. Do Holyfield, pois é. O Tyson comeu uma parte da orelha do Holyfield, do Evander Holyfield. É o seguinte, toda vez que o Socorro traz esse tipo de conteúdo, viu, Socorro, fico muito apreensivo com o nosso Rio de Janeiro. E com um movimento que vem acontecendo em todo o país, das facções tentando se apropriar do meio político, financiando candidaturas, bancando e elegendo deputados, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Porque isso aconteceu no México há bastante tempo e hoje é praticamente impossível você dissociar política de tráfico. Facção, elas mandam no país, essa que é a verdade, né? É ali um contrato entre eles para poder manter alguma governabilidade. E eu temo muito, muito mesmo, pelo futuro do Brasil em relação às facções criminosas. Isso aí. Nós temos os dois aí, Francis.